imparável. Nesta aula eu vou ensinar sobre o seu planejamento do marketing, como funciona para ter uma linha estratégica, uma linha editorial e como eu faço com as minhas postagens nas redes sociais. Como eu falei algumas vezes na comunidade Unstoppable, você precisa postar o conteúdo certo para a pessoa certa. No seu conteúdo que será distribuído na internet, você tem que inicialmente chamar a atenção da sua audiência se é alguém que ela admira e se identifica. E isso tem que estar na sua copy. Você tem que ser alguém que tem uma certa influência para ela. Ou você tem que consolidar comportamentos na sua mensagem para que essa pessoa possa se espelhar em você. Nós temos uma barreira na nossa mente, você sabia? Uma barreira mental que fica relutando, ela discute sobre tudo. Então, se você chegar vendendo o seu produto diretamente, provavelmente a barreira mental vai dizer que isso é conversa fiada, que é balela, eu não acredito. E a pessoa vai chegar até o ponto de dizer que não cai nessa. Porque você vai estar indo contra as crenças, contra os paradigmas, contra as experiências anteriores que a pessoa tem. E nenhum ser humano gosta de estar errado, gosta de parecer errado, ninguém gosta de ser confrontado, não é verdade? Ou mesmo ninguém gosta de ter o dedo apontado na cara, dizendo que ela errou. Mesmo você tendo um amigo muito íntimo, você nunca vai falar de cara: meu amigo, você está errado. Isso não é assim. Você não faz. E por que você não faz? Você não faz para não magoar o seu amigo. Ou você pode criar um grande problema na relação com ele, ou até acabar com a própria amizade. Não é verdade? Então, falamos com um jeitinho. Olha, vai desculpando o que eu vou falar. Olha, não quero te magoar, não leve a mal. Procuramos um jeitinho para não feri-lo. Isso é quebrar uma barreira mental. A água bate até que ela entra. Esse é o poder de um bom copywriting. E o maior erro das pessoas quando começam no mundo online é esse. Não sabendo o que fazer e de que forma fazer, começam fazendo de qualquer jeito, postando conteúdos sem nenhuma estratégia por detrás e sem conhecer minimamente a persona. Saem pulando as etapas que são os pilares de qualquer negócio. E quando abrem o carrinho, não entendem por que não conseguem vender. Então, por exemplo, se você escolher o nicho de relacionamentos afetivos e o subnicho de mulheres que foram traídas, você não pode falar de empreendedorismo para mulheres, por exemplo. Isso não tem nada a ver com o problema que essas mulheres estão realmente passando. Mesmo que isso faça sentido para você, você não deve falar de liberdade financeira para mulheres que foram abandonadas. Tudo que você postar tem que estar relacionado ao seu subnicho, ou seja, as dores que elas vivem. Por exemplo, os biotipos de homens que fazem isso, ou seja, que traem suas mulheres. Você pode até falar de espiritualidade, da física quântica, para explicar sobre a vibração, a frequência que essas mulheres vivem e por que isso acontece na vida dessas pessoas. Porque elas acabam atraindo pessoas que traem. Você pode também entrar em temas a nível de crenças limitantes e padrões familiares que acabam levando essas mulheres a casarem ou até a fazerem sociedades com pessoas que traem. Você vai linkando todos os fatos e acontecimentos ao seu subnicho e vai também utilizando gatilhos e quebras de objeções para em um determinado momento vender um produto ou uma consultoria. O processo de venda tem vários níveis, que vai do relacionamento até a venda em si.
Por isso que eu falo sempre que não existem mistérios. Quando você passar por todo esse processo, recebendo um direcionamento correto, um profissional chega para você e diz: faça isso, agora diga isso, agora publique isso nos seus stories, agora fulana, você vai incluir isso na sua carta de vendas. E por fim, você recebe as orientações corretas de quebra de objeções para converter, você vai conseguir vender no final. E sabe por quê? Porque você seguiu todo o passo a passo do processo de venda. Você entrou no fluxo correto. Agora, quando você faz tudo aleatoriamente, sem pé nem cabeça, sem estratégia por detrás, você posta hoje e depois você passa uma semana sem postar nada, ou faz posts todos os dias, mas sem metodologia e sem uma linha editorial, você no final não vai conseguir vender. Todos, eu disse todos, que vão com sede ao pote querendo vender de cara, não vendem. E ainda perdem seus prospectos, porque passam antipatia para eles. Eu mesma, se alguém ficar pegando no meu pé, querendo me forçar a fazer algo, eu mando a pessoa para aquele lugar. No marketing tem uma coisa muito importante, que é o gatilho de desapego, que quase ninguém fala. Se você tem autoridade, se você tem confiança no seu instinto, no seu potencial, você não precisa correr atrás de ninguém. Será a sua autoridade, o seu posicionamento, os resultados que você traz na vida das pessoas que você for seguindo, que farão com que essas pessoas te procurem. E se não procurarem, tudo bem. Você tem que lembrar que nem todas as decisões que as pessoas tomam são pessoais. Talvez ela não esteja pronta para trabalhar juntamente com você. Ou até ela não se identificou com o modo do seu trabalho. Isso é normal, não se assuste. Você tem que lembrar também que seus clientes criarão expectativas. Muitos acreditam que terão resultados com uma pessoa famosa. E não tem nada de errado com isso. E podem achar que você não seja bom o suficiente. E que com os famosos eles terão os resultados que almejam. Você tem que lembrar que isso é uma expectativa da pessoa. E também é do ser humano achar que o mais caro é o melhor. O ser humano é movido por esses gatilhos. E nós, como profissionais que lidamos com pessoas, temos que entender isso e seguir no nosso propósito. Devagarzinho, com o passar do tempo, essas pessoas vão gastar dinheiro e mais dinheiro em mentorias caríssimas, em cursos caríssimos, irão atrás dos players do momento e com as experiências que elas irão ter, elas vão ter maturidade para entender e vão dizer: nossa, gastei 20 mil com tal pessoa e ela nem me cagou. Ou vão dizer: nossa, fui atrás de fulano achando que ele, por ser famoso, me ajudaria. E não foi como eu pensei. E olha, com essa maturidade e experiência, elas vão se despertando e aprendendo a identificar o que vale a pena e o que não vale a pena. E isso que eu estou relatando aqui para você, eu vivi na minha pele. Eu buscava mentorias caras, buscava os famosos e eles nem me cagavam. Aliás, eu comecei a ver que, na verdade, a maioria era só uma armadilha. Por isso, são muitas as variáveis no processo de venda e você não deve levar as decisões das pessoas para o lado pessoal. Ah, fulano não gosta de mim, começar a não se achar boa o suficiente. Isso vai acontecer. Siga no seu propósito, trabalhe com honestidade, seja verdadeiro, faça todo o seu planejamento estratégico de marketing. Pense nos conteúdos que vão ajudar as pessoas, mas sendo íntegro com você mesmo. Doe, mas pense também em você e na sua família. Em muitos casos, você vai perceber que estão abusando de você. Então, seja curto e direto e corte essa pessoa sem medo.
Porque nesse mundo online você vai notar que muitos vão querer se aproveitar de você, sendo que dão todo o dinheiro deles para outras pessoas, pagando consultorias e formações caríssimas. Essa é uma realidade e isso acontece sempre no mundo online. Para você, vão dizer talvez que não tem dinheiro. Vão se fazer de coitadinhos e depois você vai descobrir que a pessoa está fazendo mastermind de 15 mil reais. E sabe por que isso acontece? Porque você, principalmente, não se deu valor. E se você não se dá valor, as outras pessoas também não vão te valorizar. Então, se dê valor, se posicione, ajude sim, mas com cautela e atenção para não se aproveitarem de você. Se você vê que a pessoa mente demais, que com você fica de conversinha e com outras pessoas ela gasta todo o dinheiro dela e depois ainda ela vem chorar nos seus ombros, meu querido, minha querida, corte essa pessoa da sua vida. Ela não é digna da sua ajuda e não te merece. Esses são pontos que você deve avaliar e deve levar em consideração no processo de venda e no planejamento também da sua linha editorial de conteúdos e de postagens. Hoje na internet viralizou a moda dizer que entregue conteúdos de valor, mas não especificam esse outro lado. Qual é a estratégia do conteúdo que você tem que entregar? Como, quando iniciar? De qual forma? E até que ponto fazer isso? E quando parar? Tudo parece ser muito simples. Dizem, publique 7 vezes ao dia, entregue conteúdos profundos e faça lives 2 vezes na semana. Daí todos fazem igual e a grande massa não tem resultados. E por que isso acontece? Porque pensou em fazer, mas não nas estratégias que existem nos bastidores para que os resultados possam acontecer e que também tudo dê certo no final. Você deve ter todo o seu planejamento bem definido, marcadores, elementos, não só para ser lembrado, você deve criar também relacionamento, autoridade e reciprocidade. E para isso você precisa atrair a atenção do seu público e essas pessoas vão lembrar de você com mais facilidade e a partir daí você vai começar a entender o que gera engajamento, views, alcances. Você vai entender quais são os temas que chamam mais a atenção. Você vai notar que eles vão ler alguns textos completamente e outros não. Você, através dessa inteligência, vai ter mais clareza também dos conteúdos que atraem pessoas efetivamente interessadas, porque, como eu falo sempre, não adianta ter um mundo de seguidores e ninguém comprar o seu produto. Nesse planejamento de marketing, você tem que focar nas conversões e não apenas nas visualizações, ok? Primeiro as métricas serão essas views e os engajamentos também, mas logo em seguida você deve focar nas conversões e na qualidade do seu público. No mundo do copywriting existe um passo a passo proposital, ou seja, palavras-chave para você atrair realmente as pessoas interessadas. Senão você vai ter um fluxo grande de pessoas passando, mas ninguém comprando e pedindo informações em inbox. Dessa forma, você vai construir autoridade e vendas de uma forma organizada e estratégica. Quem começa dessa forma sai do anonimato mais rapidamente, já gerando resultados e vendas. Então, o primeiro passo, antes de criar a sua estratégia e o planejamento do marketing, você deve estar com a sua pesquisa. A pesquisa da sua persona em mãos, ok? Pegue esse documento e esteja com ele bem visível para criar a sua linha editorial de postagens, scripts de vídeos, palestras e também na construção do seu produto. Isso é muito importante. Fique atento a todas as dores, sonhos e desejos que você apontou.
Inclusive, as perguntas que você fez na pesquisa podem virar títulos, temas nas suas postagens. Elas podem ser uma big idea de uma postagem, de um blog ou até mesmo a sua isca digital. Geralmente, quem cria as iscas digitais fazem assim: nossa, vou criar um e-book. Vou criar um e-book sobre isso, sobre tal assunto. E nem levam em consideração aquilo que o prospecto realmente quer. Não constrói um produto para ajudar pessoas. Constrói produtos digitais em cima daquilo que ela acha que as pessoas querem e não realmente em cima das dores, sonhos e desejos da sua persona. Resultado: não vendem e se frustram no final. Acabam ficando sem entender porque não têm resultados e se perguntam por que os outros vendem e eu não. Todo planejamento de postagem você deverá fazer se baseando também nos feriados e festas de cada mês. Fazer atenção se tem um Natal, Dia das Mães, festas juninas e criar um planejamento que linke essas festas ao seu subnicho. Falando de suas reflexões, experiências, contando histórias, por exemplo, falando da área de relacionamentos afetivos, você pode, por exemplo, linkar o Dia dos Namorados, o dia, por exemplo, das festas de fim de ano, a família, a confraternização. Sendo o subnicho de mulheres traídas, você pode criar um conteúdo bem legal falando do carnaval e das traições que acontecem nesse período. E fazer atenção para as postagens serem congruentes com o que você está oferecendo para as pessoas. Existe uma coisa que se chama conteúdo editorial e eu vou te mostrar agora. São desafios, entrevistas, lives, motivação, enquetes, quiz, perguntas e respostas, planejamento e organização, mitos e verdades. Agora, com a variedade de funcionalidades dos stories, você pode brincar com isso. Realmente é muito bom para o crescimento do seu negócio online, das suas redes sociais, você brincar com esse lado criativo de suas postagens. Faça as entrevistas com profissionais da sua área ou com parceiros de outras áreas. Você pode agendar todo mês uma entrevista com um parceiro seu ou convidar pessoas de fora. E isso tem que ter um conteúdo editorial também. Em motivação, você pode tocar na ferida das pessoas, motivando elas a fazerem algo que você acredita que poderá ajudá-las. Pode ser em texto ou em vídeo. Conte experiências suas que podem servir de exemplo para seus prospectos. Em mitos e verdades, você poderá trabalhar com polêmicas ou crenças dentro do nicho, fazendo com que os seus prospectos se identifiquem com essas crenças. Isso aqui que eu acabei de explicar para você, você pode criar como uma linha editorial e trabalhar em todas as suas redes sociais. E até no e-mail marketing os mesmos temas e conteúdos. Você vai adaptando para os e-mails e até para os blogs. E olha, não vai funcionar fazer isso diariamente pensando assim: ah, hoje eu vou postar um desafio. Ah, não, hoje eu vou fazer uma live. Não. Eu vou fazer algo falando da minha história. Amanhã eu acho que vou fazer uma pergunta. Não funciona dessa forma. Suas redes sociais não vão crescer se você não tiver uma agenda, se você não tiver um planejamento. E nesse planejamento vai entrar também as copies. Copies bem feitas, os gatilhos e quebras de objeções inseridos nela. Você vai entrar também no tráfego qualificado, que você terá que fazer anúncios pagos de postagens que você não vai vender, para criar engajamento e fazer crescer as suas mídias.
e tudo isso entra em uma planilha separada. Eu gosto muito de trabalhar com passo a passo, com planilhas. Eu tenho tudo prontinho. Eu só vou executando as tarefas como um robozinho e é a parte que eu mais pego no pé dos meus mentorandos. Eu ensino a eles a terem constância e disciplina nas suas postagens, sabendo quando, como e de que forma e o que postar para cada nicho e tudo isso individualmente. Vamos lá então. As formas de postagem podem ser em texto, podem ser em vídeo curto ou longo para o Facebook, para o YouTube. Se você fizer dentro de até 15 minutos, você pode postar no IGTV do Instagram, ou você pode fazer um vídeo de 1 minuto para o feed. Você pode fazer lives, que são os vídeos ao vivo, e você pode abusar dos stories, que aliás é o que no momento tem maior poder de engajamento no orgânico. Agora eu vou mostrar para você a minha agenda editorial. Então, a minha agenda editorial é essa, eu coloquei aqui de segunda a domingo, como vocês podem ver. Você tem que fazer o planejamento do mês inteiro e quem sabe até trimestral, semestral ou até anual, dependendo da sua disponibilidade, ok? Você vai se organizar a princípio sendo constante nas postagens. Pode ser uma postagem ou 2 ao dia, pode ser todas as terças e quintas, não interessa. Faça no seu tempo e disponibilidade, mas não adianta postar hoje e ficar 1 ou 2 semanas sem postar. Sua audiência, ela deve estar sempre aquecida. Abra um Excel, ponha lá de segunda a sexta, como você está vendo aqui, e defina para cada dia qual tipo de conteúdo você vai postar. Você pode escolher um dia da semana para definir todos os conteúdos e postagens da sua semana. Geralmente eu faço isso nos finais de semana. Eu defino tudo que eu vou publicar na semana e de qual forma. Eu costumo pôr dessa forma que você vê aqui. Facebook, eu coloco FB, IG é Instagram, YT é YouTube, ST Stories, EM e-mails, BG blog. E sabe o bom? Você pode usar os mesmos conteúdos no Facebook, YouTube e IGTV. Você vai precisar ter um roteiro e essa agenda em mãos. Mas o principal é a consistência das postagens, que vai gerar resultados lá na frente quando você for vender. Vá criando seus roteiros de antemão, todos os temas e logo em seguida o script de cada tema. No caso, vai inserindo lá, se for textos, definindo todos os criativos, as headlines de impacto, que são aquelas headlines que chamam a atenção. Mas então, em quais horários a gente deve postar? O melhor é você testar. O teste é o melhor amigo de qualquer empreendedor, para entender qual é o seu melhor horário. E isso vai depender muito do seu público. O que eu recomendo é que você faça um teste de um ciclo de 30 dias e aí a cada semana você posta em um horário diferente. Então, você pode postar às 8h30 da manhã, às 13 da tarde, por exemplo, às 20 horas da noite. E você vai programar os seus posts nesses horários que deu mais resultados. E de vez em quando você posta em horários diferentes para ver, para analisar se os hábitos do seu público, dos seus seguidores mudaram. Por exemplo, no meu caso, eu tenho engajamento e alcances nos horários da manhã. Por exemplo, às 12 horas, 1 hora da tarde. Eu tenho engajamento às 21 horas da noite. Mas uma coisa importante que você tem que lembrar, nunca poste de madrugada, porque você vai estar colocando os seus posts em uma zona de fracasso.
você não terá alcances, então você deve fazer atenção quanto a isso e postar nos horários que a sua persona está nas redes sociais. Por exemplo, dependendo do nicho, nem todas as pessoas estão online, nem sempre elas estão ali de dia interagindo, então elas estão mais propensas a entrarem à noite. Por exemplo, mães que trabalham, a maioria delas entram nas suas mídias sociais depois que os filhos foram dormir, que elas se relaxam e deitam e começam a fuçar as redes sociais. Você vai precisar testar cada post e cada horário. Você vai criar uma planilha também com os horários, vai dar um nome para cada postagem, como eu coloquei aqui, você pode observar o meu exemplo. E você vai analisar, vai anotar os alcances de cada postagem, as curtidas, os comentários, ok? Agora é com você. Você vai definir quais tipos de conteúdo editorial você vai trabalhar. Você vai definir a periodicidade dos seus posts. Crie uma agenda editorial, como nesse exemplo, e comece a pôr a mão na massa. E para receber mais conteúdos como esse, peça seu acesso à comunidade Unstoppable gratuita do Facebook. Todos os vídeos de maior valor que trazem resultados significativos eu publico apenas para os participantes do grupo. Para solicitar, você deve entrar no link do site que vai encontrar na minha bio ou na descrição desse vídeo. No menu principal, você vai buscar Comunidade Unstoppable. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!